Olá, bom dia. Meu nome é Lívia. Alguns aqui já me conhecem, né? E eu gostaria de trazer aqui uma mensagem ao seu coração a pedido do pastor Wender, pastor dessa igreja maravilhosa, meu tio. Que Jesus venha trazer a glória dele para essa igreja cada dia mais e que o nome dele seja exaltado e glorificado através de cada um. Amém? Quero meditar numa parte que me fala muito ao meu coração durante esse tempo, nessa pandemia, essa situação toda que a gente está vivendo, histórica, né? Épica, assim, uma coisa totalmente... Ninguém nunca esperou uma coisa dessa, nunca imaginou que ia acontecer algo do tipo. E a palavra de Deus sempre tem a resposta, sempre tem um consolo, sempre tem um ensinamento para poder nos encorajar e motivar. E essa de hoje está em Marcos 4, 35 ao 41. Vamos lá? E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na pompa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Aqui a gente vê Jesus estava operando várias obras ali naquele lugar, e Jesus virou para os discípulos e falaram assim: vamos para o outro lado. Entraram no barco, depois de ter terminado uma obra, vamos para outro lugar que nós temos outra coisa para fazer lá. Então os discípulos entraram no barco com Jesus e aí passaram por uma tempestade. Meu Deus, o que é isso, né? Como assim? Estava tudo bem, estávamos fazendo as obras de Jesus com ele, em obediência, sobre a sua direção nós entramos nesse mar e agora está vindo uma tempestade e ele está dormindo. Como que é isso? E isso revela muito da situação que às vezes a gente se encontra, né? A gente tem aquela sensação que Deus não se importa, a gente tem a sensação que estamos fazendo alguma coisa errada, que a direção não está dando certo, o que está acontecendo. E aqui a gente vê, os discípulos estavam na direção de Jesus, estavam em obediência e mesmo assim passaram por tempestades. Jesus estava no barco com eles e mesmo assim passaram por tempestades. Ou seja, ser cristão não te coloca numa redoma de vidro, onde nada de complicado, de ruim possa acontecer. Isso não nos protege de viver assim como aquelas pessoas que nunca passam por nada. Até essas situações, elas são pedagógicas na nossa vida e elas nos ensinam, nos ajudam a autoconhecer, né? E também a conhecer a pessoa de Cristo. Então Jesus, ele deixou isso muito claro: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, e a gente tem vários versículos que falam que nós temos que estar vivendo a vida do tipo de Jesus, de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, né? Então, se Ele venceu o mundo, eu vou vencer também. Com Ele nós podemos vencer, né? Com a palavra de Deus, com as direções de Deus, nós podemos vencer. E isso quero trazer uma mensagem, uma reflexão, um pensamento que tem falado muito no meu coração esses dias. E eu acredito que vai ser bênção para você também. Os discípulos, eles então, mesmo estando na direção, mesmo estando no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo as coisas certas, passaram por situações desconfortáveis, né? E o que revelou-se no coração deles? Revelou para eles mesmo? E Jesus já, creio que pelo discernimento do Espírito Santo, já tinha esse entendimento. Acredito que essa tempestade não era novidade para Jesus. Acredito que ele, no seu íntimo, já sentia algo diferente vindo de Deus a partir daquele transporte ali, daquele
passar para o outro lado daquela viagem. E os discípulos, eles entraram em pânico, desesperaram, eles ficaram com medo covarde, né? No grego é deloi, que é um medo covarde, um medo da circunstância, um medo que desespera, que não tem nenhum pingo de motivação, nem de esperança, nem de nada de sentimentos bons, nada de legal. E isso é revelado porque lá no versículo 38, eles viram para Jesus e falam assim: mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, você não tá vendo não? E quantas pessoas às vezes já têm feito essa oração? Quantos de nós às vezes já fizemos essas orações? Deus, você não tá vendo não que eu tô sofrendo? Deus, você não tá vendo não que a tempestade tá aí, a pandemia tá aí, eu tô doente, tá, eu tô sofrendo, tá acontecendo isso, aquilo. Então, às vezes as pessoas fazem isso com Jesus. Jesus, você não tá vendo o que tá acontecendo na minha vida? Você tá aí de boas mesmo? Né? O que tá acontecendo? E às vezes a gente manifesta essa fé assim, mas cheia de sentimentos desesperados, né? Todas com as emoções abaladas, né? Uma fé emocional, uma fé, sei lá, circunstancial, se é que a gente, sei lá, pode dizer alguma coisa do tipo, né? Que, não, até vai pra Deus. Tem gente que não vai de jeito nenhum, né? Acha que a vida é assim mesmo, o mundo tá acabando e tudo mais, e vai todo mundo pra lugar nenhum, pra coisa nenhuma e tal. Tem gente que não tem fé em nada. Mas a gente que é cristão, a gente sabe que Jesus está voltando e as coisas estão indo para o lugar que tem que ir, né? Jesus já tem as profecias e as promessas que a gente tem que estar lendo a palavra para poder estar entendendo o que está acontecendo. Mas tem gente que tem os sentimentos de desesperança em relação a isso. Isso é um problema, porque foi o que os discípulos fizeram. Olha, a gente vai morrer, você não tá importando não, você não tá nem aí, a gente, tipo, é o fim. É o fim da minha vida, é o fim da minha esperança, e não é. Porque a gente sabe que o fim do mundo não é o nosso fim, né? Se Jesus vai voltar e vai ter um novo céu e nova terra, nossa esperança é Cristo, né? Nós temos esperança em Jesus. Mas aqui os discípulos, eles manifestaram um medo covarde, um medo da situação, um medo que foram até Jesus, mas para colocar ele contra a parede. E essa fé, sei lá, essas emoções desesperadas e que moveram eles à fé. E às vezes a gente vê as pessoas, um monte de gente indo para Deus agora, movidos de medo, de desespero. Mas Jesus é tão misericordioso que mesmo assim, eles indo para Jesus para poder, né, Jesus, de raiva, de nervoso, de medo, de desespero, mesmo assim Jesus os atendeu, porque Jesus é maravilhoso, né, gente? Ele é perfeito. Mas esses discípulos foram até ele nesse tipo de medo, com esse tipo de fé, né? Esse tipo de fé desesperada, essa fé tipo, e agora o que vai acontecer? E de Jesus, o que ele faz? Jesus, ele acalma a tempestade e depois acalma a tempestade dentro deles. Isso é maravilhoso a gente ver. Jesus acalma lá fora e fala assim, aqui, vamos bater uma real aqui agora, né? Não te importas? Eles disseram. E Jesus deixou isso claro para eles. Olha, é o seguinte, vocês são tão tímidos, por que vocês não têm fé? Né? Vocês estão tão tímidos, o que aconteceu? Então, eu imagino que talvez eles eram para eles estarem ou descansando junto com Jesus ali, tipo, Jesus tá de boa, vou ficar de boa também, né? Ou já por terem percebido, né, o poder de Jesus, o poder de Deus através da vida de Jesus, talvez eles poderiam ter feito essa oração para acalmar essa tempestade, ou para acalmar a tempestade interna deles, sabe? Não, Jesus está com a gente, Jesus falou que a gente vai para outro lado, então vamos ficar de boa, porque nosso destino não é um naufrágio, né? Mas não foi assim que os discípulos fizeram, mas Jesus nos ensinou várias lições aqui e eu quero colocar 4 pontos. Por que esses discípulos não precisavam de ter esse medo covarde? Por que esses discípulos não precisavam de ter esse desespero todo? Primeiro, por causa da palavra de Jesus.
Jesus tinha deixado uma palavra, ele falou assim: vamos para o outro lado. Lá em Marcos 35, 4:35, ele diz: passemos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado, ponto. A palavra de Jesus na nossa vida é o suficiente para que a gente não se descontrole, não perca o prumo, não perca o rumo da vida, para que a gente permaneça constante, firme em Jesus. Às vezes o que nos falta é a palavra de Deus. Quais são as promessas de Deus na minha vida? A Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e o que nos traz esperança são as palavras e as promessas de Deus a nosso respeito. Se você não tem, em algum momento da sua vida, algum aspecto, alguma área da sua vida não tem, busque a palavra de Deus para a sua vida, aquilo que Jesus tem para você dentro daquilo que Ele tem falado, porque isso vai proteger o seu coração de viver o desespero da tempestade. Às vezes a gente vai passar por elas, mas como a gente vai passar por elas, a gente que resolve isso pela nossa busca e entrega a Jesus, e confiança e fé nele, entende? E aí, então os discípulos, eles podiam ficar de boa, tranquilos, simplesmente porque Jesus disse que eles iam para outro lado, né? A palavra de Deus diz que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então a palavra de Jesus, ela é suficiente para te deixar em paz, tranquilo. E isso é muito importante, né? A gente tem que entender, promessa de Jesus e realidade para ele é a mesma coisa. Às vezes a gente não percebe isso, mas se Jesus falou, vai fazer. Se Jesus tem um lugar para você chegar, tem uma coisa para você fazer, ele revelou no seu coração, você vai fazer, você vai cumprir, você vai viver, independente do tempo, independente da tempestade. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquilo que ele falou no seu coração, tem a ver com a palavra dele. Isso é muito bom, porque isso tira esse medo covarde da gente, né? Esse motivo para a gente não viver dentro dessa tempestade desesperado. O segundo ponto que a gente tem que observar é que Jesus estava em paz. Jesus disse, né? Eu dou a minha paz eu vos dou. Jesus é o príncipe da paz. Se você precisa de paz, né? Você precisa buscar essa presença de Jesus na sua vida. Jesus, ele tinha paz porque ele descansou. Ele estava dormindo no barco. E isso é suficiente para a gente dizer assim, Jesus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu preciso perceber que o céu está em paz. E por causa disso eu preciso de estar em paz com Deus e com todos os homens, né? Preciso de estar tranquilo porque Jesus está no controle. Por causa dessa palavra, por causa dessa paz, e também por causa da sua presença. Os discípulos estavam com eles no barco. Jesus está com a gente nessa tempestade, nessa pandemia. Jesus está com a gente no barco, fica tranquilo, né? A gente consegue ter várias promessas, né? E verdades da palavra de Deus sobre a sua presença na nossa vida. E no Salmo 23:4, que a gente, né, já sabe de cor, de salteado, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Nós temos a presença, a promessa de Jesus em Mateus 28:20, que ele fala que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 43:1-3, lê aí para você ver, né, que fala se a gente vai passar pelo fogo, não vai se queimar, vai passar pelas águas, não vamos nos afogar. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então a gente pode estar em qualquer pandemia, tempestade, mas nós podemos ficar em paz, tranquilos, porque Jesus está residente em mim e você. Então ele está conosco, ele está com você, ele está comigo. E essa tempestade não vai definir quem você é e quem ele é a respeito de circunstâncias, mas vai definir o seu poder, sua glória, sua misericórdia. Isso que é maravilhoso, né? Então isso é um motivo dos discípulos não terem esse medo covarde. Era por causa da palavra, ele já tinha dito, vamos para o outro lado. Por causa da presença, ele está conosco, ele está no barco.
a sua paz, ele estava dormindo, descansando. Jesus nos dá a paz, né, que excede o entendimento, que guarda o nosso coração, nossas emoções. Às vezes a gente fica preocupado demais, desesperado demais. Não, peraí, preciso guardar minhas emoções, preciso cuidar do meu coração, da minha mente. Como que eu faço isso? Com a paz de Deus. Como que eu busco a paz de Deus? Lançando as minhas ansiedades sobre Ele, né? Filipenses 4:6 fala isso. Com orações, súplicas, ações de graças, eu troco a ansiedade, o medo pela paz. E essa paz guarda o meu coração. E a gente é tão importante guardar o coração porque a Bíblia diz do coração, né, está as fontes da vida. Então guarde seu coração porque nele estão as saídas da vida. E a gente precisa ter essa atenção, porque a paz de Deus é que vai guardar a gente. E nessa pandemia toda, nesse mundo desesperado, se a gente não fizer isso, a gente vai viver como o pessoal lá fora está vivendo. O que nós temos que fazer é viver essa paz e promover essa paz, levar essa paz lá para fora, para os nossos amigos, nossos irmãos que às vezes ainda não conhecem Jesus, mas que precisam, né, de esse encontro pessoal com essa paz, com essa presença, precisa de encontrar essa palavra de Deus para poder eles serem resguardados no meio dessa situação toda. E aí, por último, nós temos ali a manifestação do poder de Jesus. E aí Jesus, ele acalma a tempestade e os discípulos ficam agora com outro tipo de sentimento, um temor reverente. E esse temor reverente, no grego, é fobio. Que eles trocaram, né, esse medo covarde e vivenciaram um temor reverente. Eles viveram uma experiência ali através desse poder antes que eles não tinham ainda percebido, conhecido, que era sobre os elementos da natureza, sobre os recursos da natureza. Já tinham visto milagres e maravilhas de Jesus, mas eles não tinham percebido ainda, não tinham conhecido ainda, não tinham visto o poder de Jesus sobre os elementos da natureza. Ou seja, eles entraram nessa tempestade com medo covarde e saíram dela com temor reverente a respeito de quem Jesus é. Ou seja, eles tiveram uma revelação elevada sobre a pessoa de Cristo. Eles já estavam conhecendo, andando com Ele há tanto tempo, mas eles naquela tempestade experienciaram algo novo a respeito de Jesus. E que essa tempestade, né, que a gente está vivendo, venha fazer isso com a gente, fazer a gente viver uma experiência com Jesus ao nível de que a gente possa conhecer aquilo que a gente ainda não viu a respeito dele, sabe? A gente vem a nos aprofundarmos mais, né, em Jesus, para que a gente venha ler mais a Bíblia, orar mais, ter mais momentos com Ele, para a gente falar: Jesus, eu preciso te conhecer em outro nível, né? A minha fé precisa mudar, eu tenho que fazer com que a minha fé ela não seja movida por circunstâncias ou pelo medo covarde, mas a minha fé precisa ser movida pela sua presença, pela sua palavra, pela sua essência, por aquilo que o Senhor é, o que o Senhor pode fazer, pelo seu poder. Eu quero conhecer o Senhor. A gente vê que Jesus, na tempestade, então, a gente pode ter dois comportamentos, né? Nós podemos ter o comportamento do desespero, onde a gente até ora, mas ora desesperado e colocando Jesus contra a parede, ou a gente pode ter o comportamento que Jesus teve, que era de descanso. Ele já tinha lançado a palavra que ia chegar no outro lugar, tinha confiança que Deus estava com ele e que ia ficar tudo bem. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Eu tenho que ter essa confiança. Senhor, eu quero passar por essa tempestade com esse comportamento que o Senhor teve no meio da tempestade. O Senhor estava na tempestade, veio a tempestade, ou seja, Jesus estava passando por uma tempestade. Não, aí a gente fala: não, eu não quero passar por nada complicado nessa terra. Esse próprio Jesus passou, né? Para que a glória de Deus fosse revelada ali. A gente também vai passar por situações, mas como a gente vai passar é que a gente resolve isso, né? A gente pode definir isso, como que eu vou passar pela tempestade, descansando, confiando, acreditando ou desesperado. Os dois chegaram do outro lado. Que nesse momento, mesmo se você estiver nesse desespero, você volte para Jesus,
porque Jesus vai acalmar a tempestade no seu interior, mas descansa, né? Descansa, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é real, e que você possa passar por essa experiência, assim como eu também oro para que isso aconteça na minha vida, com minha fé elevada e vivendo experiências maravilhosas com Deus, tendo um aspecto de conhecimento de quem Ele é na minha vida e também de quem eu estou sendo, que tipo de cristão eu estou sendo, né? Como que eu estou manifestando a minha fé, que eu possa amadurecer nisso, eu, você, todos nós. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe vocês, um abraço, um beijo, muita saudade.